Audio Jungle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Eu sou Pedro Dilguirian, o apresentador deste podcast, e hoje a gente vai falar sobre neonatologia com o Dr. Luiz Fernando Delgadillo Trigo. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa. Pedro, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu estava ansioso por esse momento, tá bom? A partir do momento que você me convidou, eu falei, nossa senhora, tá, até que enfim o Pedro me convidou. Vamos lá a curtir esse momento e apresentar para todos o que é a neonatologia, o que faz o neonatologista. Com certeza, e já leu a minha mente que eu ia perguntar exatamente Oh, isso. perfeito. Fantástico. O que mais eu gosto é falar de que é um neonatologista, né? Então, o neonatologista é aquele médico que cuida do recém-nascido. E quem que é o recém-nascido? É aquele bebê que nasce e fica os primeiros 28 dias de vida, tá bom? Mas tem que lembrar, por exemplo, que se o bebê nasce prematuro, nasce bem prematuro, então eu tenho que corrigir a idade do bebê. Então, por exemplo, se nasceu com 30 semanas, ele fica recém-nascido até fazer 37 semanas mais 28 dias. Isso é super importante porque isso permite que você adeque a parte nutricional, a parte de vitaminas, a parte de vacinas, tá certo? De acordo à idade do bebê. E isso vai até que idade que você corrige essa questão dos prematuros? É para sempre ou tem um limite? A partir daí ele já se equipara, uma Olha, criança nascida a termo. a gente corrige até fazer 37 semanas. Faz 37 mais 28. E a partir desse momento ele já começa a vida normal. Faz um mês, 2 meses, 3 meses de vida. Mas geralmente são os primeiros 6 meses que a gente faz essa correção. E por que no geral, na mídia, na vida real, no nosso cotidiano, a gente tem tanto medo, tanta preocupação com os recém-nascidos prematuros? Olha, a prematuridade é muito legal, Pedro, essa pergunta que você me fez, né? Se você falar, por exemplo, prematuro, todo mundo usa esse termo prematuro, mas em geral, por exemplo, para um neonatologista é pré-termo. A gente mexe muito com as idades gestacionais. Então, por exemplo, um pré-termo, ou um prematuro, como todo mundo conhece, é aquele bebê abaixo de 37 semanas, tá certo? No Brasil, ele tem mais ou menos o 12% dos partos, tá bom? O 12% dos partos é prematuro no Brasil tudo. Uhum. E Pedro, nós no mundo todo ocupamos o 10º lugar em nenês prematuros. Mas é que às vezes reflete pelo tamanho da população, né? Sim. Mas você comentou do termo, né? Que recém-nascido termo. O que seria o termo, né? O bebê que veio na hora, né? Veio na O, hora certa, o tá? bebê que nasce na idade certa. Qual seria a idade certa? Acima de 37 semanas, abaixo de 42 semanas. E tem algum problema ele nascer que tem o pré-termo, o prematuro e tem o pós-termo. Esse bebê pós-termo, né? Que é o pós-maturo, já tá passado. Ele tem algum problema? Depende muito. Se, por exemplo, ele não tem nenhuma intercorrência hemodinâmica materna, não vai ter repercussão nenhuma. Mas, por exemplo, se ultrapassar muito tempo, o bebê pode entrar em sofrimento, evacuar antes do parto e ele ter alguma repercussão respiratória, principalmente se ele demora para nascer. Mas, tranquilamente, o bebê pode nascer com 42, 43 semanas e não ter nenhum problema. Perfeito. E o que que, o que que no geral, né? Claro que tem outras causas, mas principalmente quais que são as principais causas que a gente tem que se atentar para as mães, principalmente, do bebê nascer prematuro, antes da hora? É, olha, a indicação por que o bebê nasce antes do termo? Geralmente é por algum problema durante o pré-natal. Então, para evitar, por exemplo, para diminuir essa taxa de prematuridade, seria bom, por exemplo, ter um pré-natal bem adequado. Qual seria um pré-natal bem adequado? Evitar infecções maternas, porque a infecção, principalmente a infecção urinária, é a causa principal para nascer o bebê antes do termo.
tá Sério? certo? A hipertensão da mãe. Então, se você viu, por exemplo, eu falei duas patologias maternas, uma é infecção urinária e outra é hipertensão. Essas duas patologias, principalmente, vão ter a maior incidência de parto prematuro aqui no Brasil. E doutor, eu lembro que pra gente tava conversando desse episódio ser uma coisa mais, em termos de polêmicas, né, da neonatologia. Eu pensei em uma esses dias que eu tava lendo bastante coisa e me fez pensar em termos de idade materna. A idade materna tem alguma influência na prematuridade? Então, por exemplo, eu tava lendo nos manuais que diz que em alguns que acima de 25 anos a mulher já tem alguns riscos na gravidez que uma mulher abaixo de 25 não tem. Isso é verdade? Analisando puramente a prematuridade. E se você vê, por exemplo, a época moderna, época moderna, as mulheres elas demoram para engravidar, porque elas ficam mais focadas no emprego delas, tá bom? Sim. Então elas demoram um pouco mais para engravidar. Então aquela premissa de que, por exemplo, se a mãe ela gera um bebê mais tardiamente vai ter problema de nenhum jeito. Lógico, quando a mãe é mais jovem, por exemplo, 20 anos, 23 anos, 24 anos, esse útero ele está pronto, tá, para gerar um bebê sem problema nenhum. Agora, por exemplo, idades maternas mais precoces ou mais tardias, tá? Elas vão ter principalmente algum problema no bebê, dele nascer pretermo, tá? Ou de ter alguma intercorrência enquanto a cromossomopatias, principalmente. Então, por exemplo, síndrome de Down, Síndrome de Turner. Down, Turner, é um pouquinho mais frequente em idades mais tardias. Uhum, perfeito. E tem, falando agora de uso de drogas e álcool na gravidez. Influenciam em alguma coisa na saúde do recém-nascido? Por que a gente sempre pede se a mãe é fumante para tentar parar de fumar, pelo menos enquanto está gestando? Por que isso acontece, doutor? O Pedro, tudo aquilo que a mãe consome durante a gravidez passa para o bebê. Todo. Chocolate passa para o bebê. Cigarro, fumo, passa para o bebê. Álcool, mais ainda. Se você vê, por exemplo, tanto o cigarro como o álcool, eles mudam a circulação placentar. Então, principalmente, vamos ter nenéns, por exemplo, mais restritos quando a mãe é fumante. Porque esse fluxo placentar, fluxo sanguíneo placentar, ele vai ficar diminuído. Então, o bebê vai ter uma restrição de crescimento intrauterino. Então, eu vou ter bebês menores. Agora, o álcool, além de ter esse problema placentar, ele tem problemas neurológicos, principalmente. Temos o grande síndrome alcoólico fetal, que pode dar problemas a longo prazo ao bebê, convulsivos, de restrição de crescimento intrauterino. É verdade que, por exemplo, é uma mãe que ela é viciada em drogas ou álcool, ela consome. O bebê ele tem uma propensão maior a ter esses vícios quando mais velho, quando um pouco mais crescido, vamos assim dizer. Ou não, é mais outros tipos de problemas. Ó, se você vê, por exemplo, vamos pensar duas coisas diferentes. A mãe está usando durante a gravidez, ele vai ter a repercussão do que a mãe está usando durante a gravidez. Ou seja, por exemplo, cigarro, álcool é durante a gravidez. Agora vamos pensar diferente, Pedro. Ele vai viver em um ambiente que os pais são fumantes, concorda? Sim, Os pais são alcoólatras. Então, o ambiente vai propiciar para ele seguir esses vícios. E não é, por exemplo, o fato da mãe ter consumido álcool ou ter fumado muito durante a gravidez. É mais o ambiente que vai gerar esse distúrbio comportamental, do que o uso na que é o gestação. uso na gestação. Perfeito. E outra polêmica que muitos prematuros eles nascem muito prematuros, né? Abaixo de 34 semanas, de 24. Até quando que você consegue salvar esse recém-nascido, esse bebê? Até que ponto vale a pena? Agora começamos a entrar em polêmica Sim, a neonatal. polêmicas. A polêmica neonatal. Oh, uma grande coisa dos neonatologistas e nós neonatologistas
para qualquer local que vamos, congressos, simpósios, é sempre falar, por exemplo, eu salvei um bebê com 24 semanas. Eu salvei um bebê com 300 gramas. Mas aí a gente tem que ver qual a repercussão psicossocial desse bebê que a gente salvou. Pedro, a gente sabe salvar vidas. O que a gente tem que aprender a salvar é o cérebro do recém-nascido, tá bom? Porque a gente sabe entubar, sabe ventilar, sabe oxigenar, mas qual que é a repercussão cerebral a longo prazo desse recém-nascido? Então, Cerebral em que aspecto? em aspecto, por exemplo, é um bebê que ele vai ter um QI bom, um Hum. QI adequado, ele vai caminhar, ele vai conversar, qual vai ser o futuro desse bebê. Então, o importante, por exemplo, principalmente que eu ensino a meus colegas ou meus alunos, qual que é o teu limite de viabilidade? Então, na tua unidade neonatal, você tem que ter um limite de viabilidade. Por exemplo, na minha, 25 semanas para cima, os bebês sobrevivem acima de 50%. Então, por exemplo, esse é meu limite de viabilidade. E isso eu tenho que passar para a minha equipe e tenho que passar para o obstetra. Principalmente para o obstetra, para ele preservar essa gravidez, pelo menos até chegar a 25 semanas, porque ele sabe que meu limite de viabilidade acima de 25 semanas é 50%. Abaixo é menos, sim. Então, por exemplo, ele me dar um bebê abaixo de 25 semanas é bem problemático, certo? Mas aí o meu serviço, minha equipe tem que estar preparado para esse momento, para acolher essa família, tá certo? E além de acolher, escutar essa família. O mais importante do neonatologista é escutar primeiro a família, você não dar o fato, escutar a família, o que ela espera do bebê dele, o que espera da gente, que espera do hospital, para depois a gente ver como que vai dar um suporte adequado para essa família. E qual que foi o menor recém-nascido que o senhor já Ah, salvou? Te marca? essa pergunta marca bastante, tá? O menor recém-nascido que a gente conseguiu na minha unidade neonatal, eu trabalho no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, e o menor peso foi 450 gramas. E o bebê tinha 24 semanas. Então, já te passei, por exemplo, o meu limite de viabilidade. Meu limite de viabilidade são 24 semanas. Mas abaixo, isso não deixa, por exemplo, da gente investir nesse bebê. E essas crianças crescem depois. Você já teve Sim. contato com eles Nor mais velhos Ah, depois? sim. O Pedro, o 17 de novembro é o dia do prematuro. Então, o que que a gente faz no hospital? Todo ano, no 17 de novembro, ou no mês de novembro, a gente faz uma reunião de todos os prematuros que passaram pelo Ai, hospital. que E legal. e aí a gente faz um evento, mostra alguma coisa que a gente faz, dentro da unidade neonatal, controle de dor, controle de ruído, septicemia, colostroterapia, e a gente convida todas essas mães com seus bebês prematuros que passaram pela unidade neonatal. Que legal, doutor. Aquece bem o coração ver isso, né? Além de aquecer o coração, Pedro, ele mostra, por exemplo, para o resto da equipe, da equipe multidisciplinar, enfermeiras, técnicas de enfermagem, nutricionistas e psicólogos, qual que é o trabalho delas. Elas veem o trabalho delas e acho que isso fica bem melhor, sabe? É uma recompensa ao esforço que elas fizeram. Sim, com certeza. A gente não, a gente é médico, mas a gente não trabalha sozinho, né? Sim, É membro de sim. uma equipe que pessoa, feita de pessoas super dedicadas, competentes e a gente tem que estimular o trabalho em equipe, né? Que sozinho ninguém faz nada. Ah, sim. E fora os prematuros, tem aqueles recém-nascidos que nascem termo, né? Na hora que é pra nascer, mas que eles nascem com o peso abaixo do esperado. Por que que isso acontece, doutor? Então, os bebês, normalmente, quando eles nascem, a gente coloca em uma tabelinha. De acordo a essa tabelinha, eles podem ser adequados para o peso, tá bom? Peso adequado, baixo peso ou grandes para a idade gestacional. Como você me falou mais especificamente, os pequenos para a idade gestacional. Esses bebês pequenos para a idade gestacional, então são os bebês normalmente que nascem abaixo de 2,5 kg.
esses bebês, eles tiveram algum problema intraútero e por isso que eles não cresceram. Alguma restrição, que pode ser o cigarro, pode ser hipertensão, tá? Ou pode ser algum transtorno vascular materno que impede esse bebê crescer. Junto com essas alterações maternas, pode ir algumas cromossomopatias, né? Uhum. O bebê ter alguma trissomia, e isso faz com que estruturalmente esse bebê não desenvolva. O principal problema desses bebês pequenos é que eles não têm depósito, principalmente de glicose. Então, a principal repercussão desses bebês pequenos vai ser hipoglicemia. Eu tinha lido, eu não sei, o senhor me corrija se eu estiver errado, um estudo que era, acho que foi feito na Holanda, pós Segunda Guerra Mundial, que eles pegaram, por conta da guerra, teve fome, e pegaram os bebês que nasceram nessa época, que nasceram pequenos para a idade, esse pig, né, pequenos para a idade gestacional, e acompanharam eles. E viram que por eles nascerem pequenos, eles depois cresceram, ficaram normais, mas que com 40, 50 anos eles, boa parte tinha diabetes, obesidade, pressão alta, tinha algum problema de saúde. É verdade isso, que eles têm uma tendência maior a ter esses problemas de saúde? Se você lembra das aulas de endócrino, Hum. tá? Ele sim tem repercussão, tá bom? Então, por exemplo, bebês pequenos para a idade gestacional, futuramente eles podem desenvolver alguns distúrbios metabólicos, principalmente aquele que você falou, serem diabéticos, serem hipertensos, tá? Uma coisa bem importante do bebê pequeno para a idade gestacional, Pedro, é, por exemplo, se ele é simétrico ou assimétrico. Você já escutou alguma vez isso? Acho que não. Olha, quando o É bebê inédito. quando o bebê é simétrico, o que significa, por exemplo, que o peso do bebê vai de acordo com o perímetro cefálico, de acordo com o perímetro torácico, de acordo com o perímetro abdominal. O bebê, então, é simétrico, Proporcional. proporcional em todo sentido. É bom isso? Não é bom. Ele ser Agora, por simétrico? exemplo, ser simétrico não é bom. Agora, ser assimétrico, o que significa ser assimétrico? Ele tem um peso baixo, tá bom? Mas o perímetro cefálico é maior. Então, quando o bebê é assimétrico, ou seja, ele tem um perímetro cefálico maior, Nos o casos de baixo desenvolvimento, peso. o desenvolvimento neurológico desses bebês é melhor. Uhum. Então, por exemplo, a longo prazo, o QI desses bebês assimétrico é melhor que um bebê, por exemplo, pequeno para a idade gestacional, com perímetro cefálico simétrico ao peso. E outra coisa, aproveitar isso, duas perguntas, vamos fazer primeiro a primeira, com relação ao para as mães, né, que às vezes o bebê ele nasce, vai, 2.500, ele nasce com, vai, vamos colocar 2.300, mas é uma criança que é assimétrica, ela é saudável, e depois ela até que cresceu e se adequou à curva de crescimento. Tem que se preocupar? Não, porque é realmente, por exemplo, esse bebê, quando nasce o bebê, Pedro, a gente coloca uma tabela. Essa tabela se chama Integrou 21. E essa tabela, por exemplo, ela te acompanha o bebê dia a dia, dia a dia. Você pode pegar essa tabela, por exemplo, da internet e você calcula o bebê que você está acompanhando e ele vai te acompanhando com peso, perímetro cefálico, mês a mês, ano a ano. E você vê, por exemplo, que esses bebês que nasceram pequenos para a idade gestacional, depois de um tempo, eles entram na curva do adequado para a idade gestacional. Eles conseguem, o follow-up desses bebês é maior, tá? E eles conseguem, por exemplo, eles ganhar o peso mais que um bebê a termo e eles conseguem entrar dentro da tabela direito. Que legal, que legal. E o senhor comentou do perímetro cefálico, que há alguns anos atrás, acho que era 2016, 17, teve aqueles surtos de Zika vírus. E falavam que as crianças estavam nascendo com microcefalia, né? Eu queria saber a sua opinião como especialista. Houve grandes repercussões essas crianças que nasceram? Não sei se você lembra, foi na época da Copa. E foi Foi. na época da Copa aqui no Brasil, Sim, que sim. foi feita no Rio de Janeiro, tá Sim, bom? sim. Então, nessa época da Copa, por exemplo, pessoal, o que que teve? Teve um surto de Zika vírus, tá? E o Zika vírus pelo mosquito, tá bom? E a picada do mosquito nas mães induzia, por exemplo, que o perímetro cefálico dos bebês, quando eles nascessem, for pequeno.
Tá certo? Então, principalmente no Maranhão teve esse problema. Então, bebês nasceram com perímetro cefálico abaixo do esperado. O que seria abaixo do esperado? Em termos gerais, por exemplo, a medida seria abaixo de 32 centímetros. Se os bebês nascem com perímetro cefálico abaixo de 32 centímetros e na tabela ele fica abaixo do percentil 10, ou seja, esse perímetro cefálico ele não cresceu, esse cérebro não desenvolve. E a parte neurológica, Pedro, mesmo com neuroplasticidade, ela não tem volta. Então, esses bebês, eles vão ter sequela, tanto, principalmente motora. Eu não sabia, achava que pelo crescimento eles se adaptavam, né? Hum, Crescia, fazia como se fosse esses pequenos nasceram pequenos pra idade gestacional, que é crescendo. Esses, Não pe- sabia que era permanente. não, esses pequenos para idade gestacional, eles conseguem acompanhar, mas quando, por exemplo, tem alguma alteração estrutural, por um Zika vírus, rubéola é outra infecção congênita que pode dar esse problema. Então, por exemplo, aí o cérebro ele não desenvolve e aí ele vai ter comprometimento, principalmente motor, a longo prazo. Perfeito, doutor. E voltando um pouco, que a gente estava comentando sobre os bebês, a viabilidade, né? Quando que você diferencia essa viabilidade, o bebê ter 500 gramas, 300 gramas, de um abortamento, um aborto espontâneo? Quanto que isso é diferenciado? Então, ó, o Pedro entrando de novo em uma parte bem polêmica, Polêmica. polêmica Pediu mesmo. polêmicas, eu trouxe Então, polêmicas. vamos com a polêmica. Então, assim, como eu falei para vocês, por exemplo, é importante ter o limite da viabilidade. Então, vamos falar um pouquinho do limite da viabilidade. Tá? Primeiro, a classificação. Recém-nascidos pretermos abaixo de 28 semanas são pretermos extremos. Tá bom? Então, qual o problema do pretermo extremo? Que a árvore pulmonar ela não está bem desenvolvida. Ela consegue se desenvolver acima de 26 semanas em forma adequada. Então, temos uma definição que a gente chama zona cinzenta. É a zona, por exemplo, que fica entre 23 e 25 semanas. Eu já falei, por exemplo, que acima de 26 semanas o pulmão está desenvolvido. E o que acontece entre 23 a 25 semanas? Aí fica a grande dúvida. Por isso que você tem que ter sua viabilidade em sua unidade neonatal. Então, entre 23 e 25 semanas, tá? Qual a porcentagem de viabilidade? Tem países que é muito baixa, tem países que é bem alta, dependendo das condições econômicas e dependendo do suporte moderno que eles têm para assegurar a sobrevida desses recém-nascidos. Tá bom? Então, por exemplo, entre 23 a 25 semanas fica a grande incógnita, e abaixo de 23 semanas, esse bebê seria um aborto. Uhum. E qual que seria a dificuldade de lidar com isso? De você, como especialista, como profissional, de às vezes a mãe chega no hospital e você vê que não tem como. Não tem muito o que ser feito. E como que você agiria nessa situação? Olha, essa é a grande dificuldade, lidar com uma gravidez muito esperada por uma família, porque se você vê, por exemplo, engravidou a mãe, mas é a família inteira que está grávida, tá bom? E o pai, os avós, os tios, os amigos, todos eles estão grávidos. Então a expectativa é muito grande, é muito grande. Então o que a gente faz em nossa unidade neonatal? A gente tem uma equipe, tá? Tem uma equipe da medicina fetal. A medicina fetal tem um obstetra, ele capta essa família, capta essa mãe com trabalho de parto prematuro, com eminência de parto, tá bom? Ele faz os exames do bebê, tá bom? E aí chama a nossa equipe multidisciplinar. Na minha equipe eu tenho enfermeiras, técnicas de enfermagem, terapia ocupacional, tenho psicóloga, tá? O neonatologista e a equipe do paliativo, tá bom? É uma equipe multidisciplinar. Que a primeira coisa, Pedro, a gente escuta essa mãe. Escuta para saber quais são as ansiedades dessa mãe. E depois a gente deixa bem claro qual a expectativa desse bebê. Tá certo? E a gente sempre, eu te falei, a zona cinzenta entre 23 e 25 semanas. Então, abaixo de 23 semanas eu não vou fazer nada, de jeito nenhum.
A gente faz, tá? Suporte básico de vida, acolhe essa família, vê o dia a dia. Nunca a gente se projeta para daqui a 5 anos. Não, vê o dia a dia. Vamos ver o dia a dia do bebê. Como que tá o bebê? Frequência cardíaca, saturação, tá bom? Como que tá esse bebê esse dia? Tá bom? Eu falo para as mãezinhas dos meus bebês, vamos viver o dia a dia dos bebês. Perfeito, doutor. É, outra coisa que me veio à cabeça agora seria, por exemplo, como que às vezes a mãe ela tem alguma, não fez um pré-natal adequado, ela por N motivos, não? E ela tem alguma infecção na pelvis, infecção transmissível, clamídia, gonorreia, e veio com parto normal. O bebê ele pode nascer com alguma coisa, com infecção, alguma coisa pela via de parto normal, na vaginal. Ó, a grande preocupação da gente é, por exemplo, que sempre tem que nascer um bebê rígido, tá bom? Então tem que fazer um pré-natal adequado. Inclusive, por exemplo, baseado nisso que você está me falando de será que esse canal de parto está sem infecção? Então, todas as mães com 35 semanas para cima, elas fazem o teste do cotonete. Você já escutou esse teste do Para cotonete? ver a flora bacteriana. Isso, principalmente uma bactéria que chama estreptococo do grupo B. Tá bom? Porque se a mãe ela tem esse estreptococo do grupo B, quando ela entrar em trabalho de parto, eu tenho que fazer profilaxia para tratar essa infecção desse estreptococo que colonizou o canal de parto, para evitar isso que você me falou, que o bebê nasça e ele tenha alguma repercussão com esse processo infeccioso. Perfeito, doutor. E seguindo nisso, o que seria uma primeira que acho que a gente nunca comentou de sepsia aqui, se o senhor puder também explicar. E qual que seria o grande risco do recém-nascido ter uma infecção? O que isso poderia trazer de repercussões para ele, tanto imediatas quanto no futuro? É assim, Pedro, quando o bebê nasce, primeira coisa que acontece é estourar a bolsa. Quando estourar a bolsa, você tem um período de 18 horas que o neném fica protegido. Depois das 18 horas, essa proteção fica bem baixa. E aí, a problemática, essa proteção pode afetar o bebê e o neném nascer com alguma infecção? Com certeza, tá bom? Por isso que todos os bebês, quando tem um período de bolsa rota maior que 18 horas, a gente tem que controlar esses bebês nas primeiras horas. Coletando o quê? Coletando hemograma, coletando um marcador inflamatório que a gente conhece como proteína C reativa, tá? E de acordo a esses marcadores e de acordo à clínica do bebê, você vai determinar se você vai precisar entrar com antibiótico para esse recém-nascido ou não entrar com antibiótico para esse recém-nascido. Isso é super importante, principalmente nas primeiras 48 horas, porque isso determina se você vai tratar ou você não vai tratar essa suposta infecção nesse recém-nascido. Lógico, se não tratar, a repercussão, por exemplo, pode ser uma mortalidade do bebê. Perfeito, doutor. E outra coisa que a gente às vezes vê, vai visitar os bebezinhos no berçário, vai vê-los, né, pela janela. Às vezes colocam umas luzes no berçário. Por que isso acontece? Ah, é o famoso banho de luz, É, tá bom? O famoso banho de luz. Assim, todos os bebês quando nascem, eles têm um número de glóbulos vermelhos. E esse número de glóbulos vermelhos, o bebê não precisa. Então, ele começa a hemolizar esses glóbulos vermelhos. E a hemólise desses glóbulos vermelhos Moles vai destruir, né? Ele vai destruir. destruir, vai E aí, destruir. essa hemólise, essa destruição dos glóbulos vermelhos, faz com que o neném tenha um pigmento dentro na corrente sanguínea que chama bilirrubina. Quando esse pigmento aumenta muito, clinicamente dá para ver a cor do bebê. Nasce coradinho e nos próximos dias ele vai ficar amarelo. Esse pigmento chamado bilirrubina, ele tem muita afinidade pelo cérebro, pelo sistema nervoso central. Então, por exemplo, em quantidades muito altas, ele pode passar a barreira cerebral e afetar o cérebro do bebê. Para evitar esse problema, o
que a gente deixa o bebê no banho de luz. Vai tomar um bronzeado. Vai tomar um bronzeado. E aí depende da intensidade que vai ficar, um dia, 2 dias, 3 dias, tá? Depende muito do jeito da patologia do bebê. Perfeito. E outra coisa, acho que o senhor comentou antes da hipertensão materna e como que isso influencia. Por que que é importante a mãe fazer o acompanhamento da hipertensão? Não analisando somente a parte neonatal, mas também a parte da saúde da própria mãe em si. Por que que é importante ela fazer esse acompanhamento? Olha, se você vê, por exemplo, no segundo, a gente divide em trimestres a gravidez. Temos o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre, tá bom? A hipertensão materna, ela pode ser mais importante no segundo trimestre, tá bom? Por fatores hormonais, tá? Isso vai fazer com que a mãe aumente a pressão dela. E se a gente não controla adequadamente essa pressão materna, eu posso ter repercussões na mãe. Por exemplo, crise convulsiva, acidente cerebrovascular nessa mãe. Então, eu tenho que controlar periodicamente a hipertensão dessa mãe, tá bom? Se a mãe passa mal, porque essa pressão está muito alta ou porque ela está fazendo crise convulsiva, isso vai ter repercussão diretamente no bebê. Tá bom? Primeiro, o bebê vai ser um bebê restrito, vai ser um pequeno para a idade gestacional. Ou, pelo fluxo placentar, ele ter problemas e problemas circulatórios e afetar tanto a parte cerebral como a parte respiratória do bebê. Então, é super importante, tá? E, particularmente, por exemplo, Pedro, nos hospitais particulares, o grande ofensor de parto prematuro é a hipertensão materna, tá Sério? bom? É o principal ofensor nos hospitais particulares. E como que. Porque geralmente vai no meio, na metade, próxima da metade da gestação que Sim, começa. E ainda não tá não tá a termo, não tá na hora de nascer. não está na hora de Como nascer. que justificaria isso? Faz o parto. Induz um parto. O primeiro, tentar controlar essa hipertensão materna. Se não dá para controlar, aí temos vários protocolos, temos Aldomed, temos AS infantil, temos sulfato de magnésio, temos várias medicações que podem amenizar a pressão arterial dessa mãe. Se a gente não consegue e essa hipertensão está subindo, ao nível de comprometimento sistêmico da mãe, comprometendo o fígado, comprometendo o coração dessa mãe, então vai dar uma repercussão no binômio, vai dar uma repercussão na mãe e no recém-nascido. Então, esse é o momento de intervir. Aí teria, por exemplo, que fazer um parto cesárea, tá? E o bebê nascer pré-termo. E aí a gente tem que ver que pré-termo que vai ser esse bebê. Normalmente, como é no segundo trimestre, esse bebê vai nascer aproximadamente entre 34 e 37 semanas. Então, um pouco mais maturo. Tá bom? Mas vai ser um bebê pequeno para a idade gestacional, um bebê que vai ficar na UTI, vai demorar para ganhar peso. Perfeito, doutor. E acho que só esclarecendo, se a mãe ela desenvolve essa hipertensão na gravidez, ela vai, supondo que é uma mulher jovem e previamente saudável, previamente rígida, ela vai continuar sendo hipertensa após a gravidez? Não necessariamente, tá? Quando eu resolvi o problema, eu resolvi da gravidez, essa hipertensão melhora, tá bom? Mas tem lembrar que tem algumas mães, tá? Que elas podem já ter uma hipertensão arterial de base, elas piorarem a hipertensão durante a gravidez e depois do parto ficar pior essa hipertensão, tá bom? Perfeito, doutor. E falando também das mães que têm diabetes durante a gestação, né? Qual que é a implicação do diabetes gestacional pro recém-nascido? É, também uma grande complicação, né? Porque, por exemplo, se a mãe é diabética, ela vai ficar com o açúcar bem aumentado, certo? Esse açúcar aumentado, ela pode resolver, por exemplo, tomando insulina. Agora, isso resolvido o problema materno. Agora, vamos ver no seu recém-nascido. Esse açúcar materno, ela passa para o bebê, tá bom? O bebê, o que vai fazer? Ela vai tentar metabolizar
com a própria insulina. A insulina que a mãe está tomando não vai passar para o bebê. O bebê vai ter que gerar sua própria insulina. E onde que ele gera essa própria insulina? No pâncreas, tá bom? Então ele vai ter uma hiperplasia pancreática, a insulina vai ficar aumentada para metabolizar o açúcar que está passando da mãe para o bebê. Isso vai fazer, Pedro, que o bebê nasça grande para a idade gestacional, porque a insulina dentro do bebê, a insulina gerada pelo próprio bebê, dentro do bebê, ele vai fazer com que ele cresça em grande quantidade. Então vai ser um bebê muito grande. E por que isso é o problema? Que minhas avós adoravam o bebê grandinho, gordinho. Por que isso é um problema, no Vai. geral? Pra gente desmistificar isso. Se você vê, por exemplo, na época bem antiga, né, elas falavam é o leitinho, é o bebeninho, tá? Da propaganda do leitinho, que era aquele neném gordinho, fofinho, né? Então, qual que é o grande problema desse bebê? Vamos lá, de novo para a fisiologia. Aumenta a insulina para controlar a glicemia que passou da mãe para o bebê, certo? Essa insulina, ela continua alta, certo? Na hora que nasce o bebê, tá bom? Ele para de receber o açúcar da mãe para o bebê, mas a insulina dele está aumentada. Então, o que, que vai fazer? Ele vai consumir muito rápido o açúcar dele. Então, ele vai fazer hipoglicemia. Pedro, eles fazem hipoglicemias tão refratárias, tão difíceis, de difícil controle, que o neném pode ter até crise convulsiva. Tá bom? Nossa. Ele pode ter crise convulsiva. Mas o principal problema dos bebezinhos que nascem de mãe diabéticas é o coração. E, normalmente o coração dos bebês, por exemplo, cresce em forma quadrangular. Quando é um recém-nascido de mãe diabética, o coração cresce em forma circular. Isso se chama uma miocardiopatia hipertrófica concêntrica. E isso faz, por exemplo, com o coração, quando ele se contrai, dá uma olhada. Normalmente o coração fica assim. Quando ele contrai, ele manda sangue para frente. Isso é o normal. Quando o coração fica como uma bolinha, olha o que acontece. Quando ele contrai, ele não manda sangue para frente. Então, é um problema cardiológico importante do bebê. E como que resolveria isso? E isso, aí, esse bebê, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se esse bebê nasceu com cardiomegalia. Então, todos os bebês recém-nascidos de mãe diabética, obrigatoriamente, eles têm que fazer ecocardio após parto, para ver qual que é o formato desse coração. Se esse coração ele tem complicações, aí eu tenho medicação específica para controlar esse problema, que ele resolve. Um mês depois, esse coração volta para o normal, graças a Deus. E, doutor, qual que é o seu maior medo em termos de doença, de situação, no seu trabalho como neonatologista em UTI, que possa acontecer? Que você fala, meu Deus, aconteceu tal coisa, temos que correr, chama todo mundo, chama reforços, reforços. Qual que é essa situação? Bom, Pedro, deixa eu contar um pouquinho da minha experiência como neonatologista, tá? As unidades neonatais que eu trabalho são hospitalares, tá bom? E os hospitais onde eu trabalho, eles são centro de referência, principalmente de problemas cirúrgicos. Problemas cirúrgicos de recém-nascido, tá certo? Então, por exemplo, meu principal medo, eu tenho um número de vagas lá naquele hospital. Por exemplo, eu tenho 20 leitos, tá certo? A minha taxa de ocupação é 90 a 100%. Então, se você vê, por exemplo, eu sempre estou lotado, tá bom? E aí, qual que é a minha preocupação? Qual que é a minha grande ansiedade, certo? Eu ter 20 bebês internados na UTI e não ter vaga. Tá bom? Lógico, essa vaga é solicitada via CROSS. O CROSS é uma central de regulação, tá bom? Ela me manda as características do bebê, tá bom? Normalmente a gente, se tem vaga, a gente aceita, tá bom? Não tem jeito. Tem vaga, é para aceitar bebê. Só não aceitamos bebê cardiológico. O bebê cardiológico, ele tem que ir para outro tipo de hospital. Dante Passanese, HCOR. Então, minha grande preocupação com minha equipe é vaga quando a gente não tem vaga. Então, a gente tenta, aí reúne toda a equipe e a gente tenta fazer contra-referência. O que é a contra-referência, Pedro? Então, por exemplo, eu tenho um bebê que ele veio fazer uma cirurgia de nariz, porque ele tinha uma atresia de coanas, ou seja, as coanas não eram pérvias. Atrás do nariz, né? O Isso, buraquinho o atrás. buraquinho não estava pérvio, então o neném precisa respirar. Então fez a cirurgia. Ele já fez a cirurgia, o neném está estável, eu posso mandar para o hospital
de origem, entendeu? Aí, desse jeito, por exemplo, eu consigo ter uma vaga para um bebê que nasceu em outro hospital e precisa fazer algum procedimento cirúrgico. Mas essa é a minha grande preocupação, minha grande ansiedade. Giro de leito, fazer girar o leito. E, doutor, outra coisa para saber a sua experiência. E aqueles casos que são infelicidades na vida, né? Que tem que salvar ou a mãe ou o bebê. Qual que é a sua visão sobre isso? O que o senhor faria nessa situação? Isso é bem polêmico, né? Se você vê, por exemplo, a prioridade vai ser materna, tá bom? Mas o Por importante, quê, na sua a importante é o binômio, tá bom? Pedro, é uma coisa bem interessante, né? Quando o bebê, ele não tem biografia, mas a mãe tem uma outra biografia, certo? A mãe tem um núcleo familiar, tá bom? Então, a perda materna, Pedro, é muito mais ela faz mais estrago na parte social, tá certo? E isso não se, mesmo eu sendo neonatologista, para mim a prioridade é sempre o binômio, sempre mãe e o bebê, tá certo? Mas, ó, se Quando você, não dá. quando não dá, a prioridade é materna. Perfeito, doutor. Interessante saber a sua visão, porque eu achava que você ia puxar a sardinha pro seu lado. Mas é uma. Porque é uma. Ela é uma esposa, né? Sim, Uma filha. Pode ser mãe de outras pessoas, uma irmã. eu falo, ela tem biografia. O recém-nascido, ele não tem uma biografia, ele tem uma capacidade de biografia, tá bom? Mas o estrago é muito mais importante quando a perda é materna, tá bom? Perfeito. Tá certo? Sempre A defendendo minha vida, área. né? Na Faculdade de São Camilo, onde a gente se conhece, Sim. Pedro, a gente tinha um PBL. E o PBL Uma metodologia é uma ativa. metodologia ativa, né? E a gente, nessa metodologia ativa, de um lado tinha um neonatologista e do lado tinha um obstetra. Acho que era muito rico, porque você ter dois especialistas ao mesmo tempo é muito rico, sabe? E eh, em várias oportunidades, a gente colocava essa discussão. O que é importante? A mãe ou o bebê? A mãe ou o bebê? Mas o mais importante é o binômio mesmo, tá bom? E o mais importante é sempre você acolher a família e escutar, coisa que nós médicos às vezes não fazemos. A gente entra em uma rotina, entra em um protocolo e não é protocolo. O bebê não é protocolo. Cada bebê, ele tem sua característica diferente. Perfeito, doutor. E para ver como que estão os avanços na sua especialidade em termos de tecnologia, em termos de inovações sociais, psicológicas, como que está? Qual que seria o futuro da sua Né? especialidade? A gente estava conversando antes de nosso podcast aqui, É, a gente estava conversando de por que eu virei neonatologista? Justamente porque quando eu cheguei aqui a São Paulo, tá bom? A neonatologia estava avançando a passos bem gigantes, certo? E isso me entusiasmou, me tocou bastante, e por isso eu virei neonatologista. Nos últimos 5 anos, os avanços da neonatologia foram bem grandes. Aquilo que eu te comentei, a gente sabe salvar vidas, mas a gente sabe salvar cérebros, tá bom? E a modernidade, os descobrimentos, os avanços tecnológicos, eles vieram para justamente preservar um pouco o cérebro, tá bom? o Em- cérebro no sentido de como um todo, né? como um Como um todo, todo. como um todo. Aquilo que eu falei para você, sabemos salvar vidas, mas sabemos salvar cérebros, tá? E tem coisas muito ricas em São Paulo, tá? Tem um grupo que chama Protecting Brain, é uma proteção cerebral. E eles te ensinam a fazer hipotermia neuroprotetora nos bebezinhos anoxiados, Deixar preservando com frio. isto. Deixar eles A com gente frio. deixa mais gelados os bebezinhos, tá? Para diminuir o metabolismo neuronal e minimizar a lesão neurológica decorrente da falta de oxigênio na hora que eles nasceram, certo? E junto com isso veio a modernidade. Temos dois aparelhos novos. Um chama NIRS. O que ele é? Ele mede o consumo de oxigênio pelo cérebro.
Então, a gente coloca um patch aqui na cabecinha do bebê e você vê o consumo de oxigênio pelo cérebro. Se esse consumo de oxigênio está baixo, você consegue fazer algumas coisas diferentes para melhorar essa oxigenação e diminuir a lesão cerebral, Pra ele cresça saudável, né? para que o Com o bebê não tempo. tenha problema cerebral. O que mais tem enquanto cérebro? A gente tem eletroencefalograma compactado. O que é esse eletroencefalograma compactado? Durante 24 horas, eu vejo qual que é a atividade cerebral desse bebê. E aí, por exemplo, em tempo integral, eu consigo ver se ele tem crise convulsiva, não tem crise convulsiva, e a gente consegue brecar rapidamente as crises convulsivas e preservar o desenvolvimento cerebral. Que interessante. Então, essas duas coisas viram agora na neonatologia, justamente em função da preservação cerebral. E doutor, eu pensei em outra polêmica aqui. Vai Mas lá. é uma coisa para saber a opinião, que eu fiquei surpreso com a sua opinião da mãe e da criança, né? Qual que é a sua perspectiva sobre as mães que abandonam os recém-nascidos? Abandonam no sentido de gestam, tem, mas abandonam, assim. Certo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É. Ô Pedro, se você vê, por exemplo, isso você não vê muito no hospital particular, tá bom? Você vê mais isso no hospital SUS, tá bom? Eu tenho mãezinhas, por exemplo, que elas chegam sem fazer pré-natal, elas não têm nem condições para cuidar desse bebê e elas abandonam os bebês, certo? E a gente tem uma equipe multidisciplinar para tentar dar um suporte para essa família, dar uma matriz para essa mãe, uma matriz de acolhimento. Então, em que sentido? Vai precisar roupa? O que a gente pode fazer? Vai precisar, por exemplo, uma alimentação especial? Ver o que a gente pode fazer para essa mãe, para a gente fazer com que esse binômio fique junto, mãe e filho. Tá certo? Se por algum motivo a gente não consegue, aí a gente acaba ativando o conselho tutelar e acaba fazendo outras coisas, porque, desgraçadamente, se a gente não conseguiu, tá? Esse bebê pelo menos precisa algum tipo de proteção, algum tipo de cuidado em casa. Perfeito. Outra que eu pensei aqui seria as crianças que nascem com algum tipo de deficiência, seja ela física, seja ela intelectual. E o estigma que isso gera para a família, para a mãe, para os pais, né? Para a criança. Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente pode dividir, por exemplo, de dois jeitos. O primeiro, por exemplo, o que acontece? Foi diagnosticado intraútero. Então a família já estava sabendo que esse neném ia nascer com esse problema. Alguma trissomia, um síndrome de Edwards, síndrome de Patau, que são bebês que vão ter algum problema cardiológico, tá certo? Então, o síndrome de Down, que o pessoal conhece mais abertamente, você já tem esse diagnóstico intraútero. Então, é super importante você começar a acompanhar essa família, porque tem que acompanhar a família, não só a mãe, tem que acompanhar essa família intraútero. Intraútero ela tem que passar com a medicina fetal, tem que passar com o neonatologista para saber o que vai ser feito, por exemplo, na hora do parto. Na hora do parto é super importante. Agora, essa foi a primeira parte que foi tranquila. Sim. Agora vamos ver a parte mais complicada. A gente descobriu que esse bebê tem esse problema na hora do parto. Aí fica complicado. Porque, por exemplo, fica complicado. Então, o que se está fazendo ultimamente, por exemplo, nas salas de parto? Antigamente, a sala de parto não ficava do lado da mãe. Então, a reanimação do recém-nascido não era do lado da mãe, era em outra sala. Mas, atualmente, a reanimação do recém-nascido em sala de parto é do lado da mãe. Por quê? Porque assim o neonatologista consegue interagir mais rapidamente com a mãe e com o pai que está presente na sala de parto e já começa a passar as informações do que está acontecendo, tanto para a reanimação ou se o bebê tem algum problema. Perfeito, doutor. Qual que foi um caso marcante da sua Ó, vida? um caso marcante que, olha, eu precisei, Testou tudo do senhor. precisei depois tirar um repouso, um descanso emocional. Foi a vez que, por exemplo, não sei se você sabe, o plano de parto, você já escutou falar isso? O plano, tipo,
Em que sentido, doutor? É Plano de o partograma? Isso, não. O plano de parto, o que se trata o plano de parto? A mãe, ela já sabe as características do parto. Então, ela escreve, por exemplo, tudo o que ela quer na sala de parto. Tipo, vai ser cesárea, vai É ser isso. humanizado, vai... Ela coloca, por exemplo, prioridade, parto normal. Ela já coloca. Segundo passo, eu quero que meu bebê, quando nasça, fique no meu colo. Ela já pede. Eu preciso que meu bebê, quando nasça, tá bom? Antes de cortar o cordão umbilical, ela pegar no colo, tentar colocar, dar aleitamento. Então, ela já escreve aquelas características na sala de parto. Tudo Uhum, bem? tudo A bem. isso a gente chama plano de parto. Então, qual que foi o fato? Tinha um bebê com trissomia do 18. A trissomia do 18 é o síndrome de Edwards. A verdade, esses bebezinhos estruturalmente têm um coraçãozinho um pouquinho comprometido e a vida deles é um pouquinho mais curta. Só que esse bebê, ele tinha um problema cardiológico bem complicado. Então, e a mãe ficou estudando tudo aquilo que representava ser um síndrome de Edwards, tá bom? O que ela colocou no plano de parto? Eu quero que meu bebê, quando nasça, ele fica no meu colo, certo? E quando nasceu o bebê, Pedro, a gente pegou o bebê e deixou no colo da mãe, certo? Lamentavelmente, esse neném faleceu no colo da mãe. Tá Da sala certo? de parto. Na sala de parto. Porque esse bebê, ele tinha um problema cardiológico muito complicado. Então, nasceu, ele se mexeu quase nada e ela acabou indo para óbito nos primeiros minutos de vida. Não foi na primeira hora, foi nos primeiros minutos de vida, esse bebê faleceu. E a gente ficou impactado com esse pedido, com esse plano de parto. E vamos escutar a mãe. A gente foi perguntar por que a mãe queria isso. Porque ela levantou tudo o problema do síndrome de Edward e do problema cardiológico do bebê. Ela sabia e ela já tinha sido orientada pela medicina fetal e pelo próprio neonatologista, quando o bebê estava intraútero, que ia acontecer esse desfecho no bebê. Então ela queria se sentir mãe, Pedro. Nossa, Você eu viu? fiquei emocionado até. Se você vê, por exemplo, Pedro, isso impacta muito. Com certeza. Impacta muito. Nossa, eu fiz essa sala de parto, eu acho que era 3, 4 horas da tarde, meu plantão acaba às 6 horas da tarde, 6, 7 horas da tarde, e tinha outras pessoas no plantão, mas eu pedi para sair, porque isso teve uma repercussão muito forte. Imagina, nem consigo Teve uma imaginar. repercussão muito forte, sabe? Principalmente acho que quando a gente tem filho, a gente fica mais sensibilizado ainda e isso tocou muito. Nossa, foi pesado. Foi, Foi pesado mesmo. fiquei emocionado até. E, doutor, queria saber agora. A gente tinha a última pergunta, era o que era a Rocha da Saúde, mas a Uhum. gente está começando essa nova temporada e eu reformulei essa pergunta para qual que seria o seu conselho de vida para mim, que sou um homem jovem, não analisando só a parte profissional, mas a parte de um ser humano, uma pessoa. Qual que seria o seu conselho de vida para mim como um homem jovem? O que o senhor falaria para mim? Olha, particularmente, por exemplo, eu adorei teu logotipo, tá bom? Olha, adorei. Até ia perguntar, por exemplo, aí eu comecei a me questionar várias coisas. Rocha da Saúde. Então, olha, eu falei assim, a rocha faz parte de quê? De alguma montanha? De alguma estrutura? Então, aí eu falei, oh, bem pensado, não sei se eu estou indo pelo caminho que você imaginou fazendo esse logotipo, criando tudo aquilo que eu particularmente sou seu fã. Ah, Eu é? adorei esse logotipo, adorei o estigma de teu programa, Ah, muito obrigado, adorei doutor. mesmo. E aí eu falo, a rocha faz parte de uma estrutura, e toda estrutura precisa uma rocha, precisa uma estrutura bem forte. Não sei se eu estou indo pelo caminho certo. Sim, 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 sim. Mas você disse que então que eu tenho que ser uma pessoa mais forte emocionalmente, é isso? Isto.
para você, por exemplo, dar suporte, porque esse momento que a gente tá fazendo aqui, esse podcast, Pedro, isso não serve só para você e para mim. Acho que serve muito para as pessoas que vão assistir a gente, Com tá? certeza. Gostarem um pouco da neonatologia? Sim, O sim. meu propósito é que as pessoas gostem da neonatologia, tá? Sim, sim. Certo? Isso, particularmente, esse sempre foi meu objetivo. E se você vê, Pedro, por exemplo, quando eu dou aula, eu tento ensinar ao máximo, porque aquele aluno que está na tua frente, futuramente é o colega que vai cuidar de você, certo? Então, me fala, o colega que está na tua frente, o aluno que está na tua frente, ele não precisa ser bem ensinado. Com certeza, doutor. Tá bom? Ele precisa ser bem ensinado, porque ele vai cuidar de você, vai cuidar de sua família. Então, Pedro, você como uma pessoa nova, isso que você está fazendo, esse caminho, não é só para você. Você está sendo uma rocha de uma estrutura maior. Tá certo? Meu conselho, continua nesse caminho. No que puder te ajudar, fantástico, estamos aí. Perfeito, doutor. Agradeço as palavras, agradeço o elogio, agradeço também, sou fã do senhor. Essa história sua me tocou mesmo, de verdade. Fiquei emocionado, tava segurando, segurando aqui, porque não, nem gosto muito de criança, assim. Uhum. Eu acho que eu não conseguiria, porque eu entendo que a maioria dos partos, eles conseguem ter um desenvolvimento bom, mas o problema é aqueles poucos que não tem, que você fica abalado, que você fica, meu Deus do céu. Isso mexe com a minha humanidade. É algo muito profundo, que nem essa história que o senhor contou, que é onde a gente é testado. Sim. Eu realmente não sei se eu conseguiria ter essa força que o senhor tem de lidar com essas coisas. A gente é testado não só como profissional, sino como ser humano. Isso que é importante. E acho, por exemplo, que o que te dá forças para fazer isso, Pedro, é tua família. A gente tem que sempre procurar força na tua família e força naquilo que você está criando, porque isso é um pilar para uma estrutura maior, tá certo? Então, meu conselho, não esquece sua família. Dá um tempo sempre para tua família, que é o melhor refúgio, Com certeza. tá bom? Um beijo, pai e mãe. Doutor, o senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira comentar? Alguma outra polêmica? Polêmica, olha, a viabilidade foi bastante polêmico, né? A gente tocou um ponto bem polêmico na neonatologia, tá certo? Não, a verdade, por exemplo, só falar que aquilo que eu falei para você, sabemos salvar vidas. Vamos aprender a salvar os cérebros dos bebês. Que o importante é você deixar um indivíduo não somente vivo, mas sino apto para ele entrar em sociedade. E ter uma vida Útil. é isso, e completa e plena e Sim, poder ser uma criança saudável, que brinca, que corre, um jovem que trabalha, que constrói a sua família, ser um ser humano perfeito. pleno. É isso mesmo. Então, doutor, eu queria agradecer a presença Imagina. do senhor. Grato eu. Foi um papo muito tocante. Aham. Me tocou bastante essa história. Eu queria agradecer a vocês que estão assistindo a gente pela sua audiência. Pedir para vocês se inscreverem no canal, nos seguir nas redes sociais, deixar o seu gostei. E eu espero vocês no próximo Rochas da Saúde. Até lá!